eles teriam que, para nós hoje, apresentar na oração matinal. Todos os ministérios que têm grande poder e que você ouve falar, por exemplo, o Yang Shu cresceu, mesmo que talvez ele não soubesse disso na época, ele praticou o Cordeiro da Manhã. É a dedicação a Deus nos primeiros, a hora que o sol vai sair, você entrar na presença de Deus. Isso dá umas 4 e pouco. Da manhã. Um pouquinho antes das 5 o sol sai aqui no Brasil, né? Depende da época do ano também. Então, esse horário vai variando também de acordo com as estações. E eles tinham que oferecer o cordeiro do lado noroeste pela manhã e do lado sudoeste à tarde. Então, aqui nesse altar. Por quê? Porque de manhã o sol ia pegar aqui. Tipo assim, ele vai levantar, ele sempre levanta desse lado. E à tarde ele vai se pôr aqui. Então, se ele ficar mais ou menos aqui assim, ele pegava. Se ele ficar aqui, ele não pega. Então você vê que os detalhes que Deus ensinou a eles, de que à tarde, de manhãzinha, ele deveria oferecer um cordeiro num dos lados, à tarde no outro. Justamente por causa dos horários em que está saindo da escuridão, está entrando na escuridão, mas você está protegido pelo cordeiro. Entre as 2 noites, a luz do cordeiro está com você. Se você praticar isso, pela manhã o cordeiro, levar sua primeira oração, ofertar a Deus, gastar o seu tempo no raiar do sol e no pôr do sol, você está praticando praticamente o que os sacerdotes faziam. É um sacrifício que se faz, porque a gente, eu estou aposentado, o apóstolo vive da obra, a gente tem tempo disponível. A gente consegue fazer isso, mas para aquele que está trabalhando, ele teria que levantar, acordar um pouco mais cedo para poder se dispor a estar esse tempo. Eu posso ter levantado 4h30, eu geralmente em torno das 4, eu acabo despertando sozinho, sento na cama e fico ali. É possível que você desenvolva isso, e você durma também mais cedo, em compensação, para você compensar o seu tempo que você está. Agora, o renovo que Deus concede para a gente não tem preço. Verdade. Isso é o segredo dos dois cordeiros, né? Que é feito aqui nesse altar. Agora, já que estamos falando um pouquinho, isso foi na Paraxá passada, mas como eu não gravei, nós comemos da Jússia, né? Da Jússia, foi maravilhoso a Paraxá ter de saber com ela, matamos a saudade um pouquinho, e nessas 2 ofertas, que eles faziam 7 dias, primeiro para por si, depois passaram diariamente a fazer pelo povo, 2 coisas interessantes nos movimentos. A gente já sabe o local onde era feito, agora vamos ver a forma que era feito. Eles cortavam o dianteiro e o traseiro do animal, do cordeiro. Então ele pegava o pernil e pegava a paleta. Essas 2 partes eram as mais importantes. Muitas entranhas eram queimadas, sebo queimado, tal. Porém, essas 2 partes, elas eram movimentadas e elevadas. A parte da frente, onde está o coração, ela deveria ser feito um movimento horizontal. Bem cedinho. Imagina de cedinho ele já pega uma perna de carneiro, trabalha de açougueiro logo cedo e faz esse movimento. Vira para o norte, vira para o sul, vira para o leste, vira para o oeste. Os 4 pontos cardeais. 4 pontos cardeais. Aí ele pegava a coxa, a parte de trás, e levantava e abaixava. Levantava e abaixava. Também nos 4 pontos cardeais. Isso chamava elevação. Daí vem o nome do altar. Altar da elevação. De elevar para Deus. Agora, os sábios falavam, por que o dianteiro faz esse movimento e o traseiro, que provavelmente estaria as partes mais... onde está a parte mais ligada ao intestino, a parte terrena, sistema excretório, por que essa parte levantar para Deus? Porque se eu estou apontando para cima, essa eu estou dizendo aqui, para o povo. Ele diz que é muito fácil nós falarmos, eu amo a Deus. Meu coração é de Deus. Eu tenho tanto sentimento, ninguém prova nada.
Eu te amo, querida. Podem ser palavras lançadas ao vento. Porque essa parte dianteira tem a ver, então, com o emocional, com o abstrato. Isso aí... Precisa ser levado. Não, isso aí é fácil de ser levado. O contrário, a parte prática, o dinheiro, o terreno, o dia a dia, esse é mais difícil de elevar. Então, de manhã ele elevava essa parte mais difícil e fazia isso. Agora, para mim não resta dúvida de que ao fazer isso e isso... Está fazendo a cruz. Não resta dúvida. É. Esse altar seria a cruz, onde o sumo sacerdote Yeshua elevou para Deus e fez para os homens. Estendeu para todos. Estendeu para a humanidade. Talvez seja por isso também que o altar, o lavatório, o altar de incenso e a arca estejam nesse alinhamento. E a mesa e a menorá estejam nessa. Outra cruz sobre o tabernáculo. O tabernáculo aponta para Cristo, a obra de Yeshua na cruz. Tá bem? Para mim não resta dúvida sobre esse simbolismo. Agora, nessa paraxá de hoje, Deus vai falar a última peça que ele não falou ainda. Que, como o Jorge disse... A base de cobre, para lavar e colocar entre a tenda da reunião e o altar. E botar água para que o sacerdote, Arão e os filhos venham lavar as mãos e os pés. Então ela fica entre o altar e o tabernáculo. É aqui que se faz a limpeza. Nesta região, antes de entrar no tabernáculo. Agora vamos supor que esse tabernáculo é espiritual, onde Yeshua está sumo sacerdote da nova aliança e está no lugar alto. A cruz vem antes, a cruz está do lado de fora. Porque o altar é o lugar onde tem a crucificação. A crucificação é o altar. É onde mata o cordeiro. Se Jesus foi morto aonde? Num altar. O altar é a cruz. Após a cruz, movimento de lavar. Aí eu posso adentrar. Isso aqui eu aprendi muito com o Po Yangshu. Ele diz toda manhã, olha só o segredo, ele fazia a oração do tabernáculo. O que era a oração do tabernáculo? Apresentava e sabia que o mérito era da cruz, era de Jesus. Que o mérito é do cordeiro. Então eu lembrava o sacrifício, citava esse sacrifício, toda manhã ele cita o cordeiro, fala do cordeiro. E era exatamente isso que o sacerdote fazia na terra. Sacrificava um cordeiro antes do sol. Ao fazer esse trabalho, ele sai e limpa. Aí fala, baseado no que foi feito por Cristo, eu tenho agora que me lavar. Aí é onde eu começo a pedir perdão. E se limpar. Se limpar, pedir perdão, Senhor, o Senhor fez isso por mim, o Senhor já morreu por isso, por esse pecado, por essa situação, por esse sentimento, por essa atitude, por essa... Me corrijo. Em Cristo, no sangue eu sou lavado. Então eu recebi o perdão aqui e vou aplicar a minha purificação. Agora eu posso entrar num primeiro nível. Eu posso entrar para quê? Para fazer o segundo altar de incenso. Aqui é um altar onde morre o animal. Aqui eu só coloco incenso aromático sobre a Deus. Os dois usam o mesmo fogo. Eu pegava um fogo daqui para acender esse daqui. Pegava um fogo daqui para acender esse aqui, inclusive. Só que esse altar aqui é ouro. Esse daqui é bronze. É coberto de bronze e é de terra, ou pedra, sim, que é o ser humano. Esse é o homem. Aqui é um homem já purificado, passou pela lavação. Agora é uma extensão. Esse altar que nós vamos ver hoje, que já vimos, né? É a extensão desse. Esse vem o fogo de Deus. Esse sobe o incenso para Deus. Esse mata a carne. Esse é o aroma suave. Esse daqui é Deus fazendo por mim. Esse aqui eu fazendo para Deus como sacerdote. Então esses dois altares, eles têm
Os dois chamam altar, inclusive. Esse é o Mizbeach Olá, o altar da elevação, e esse é o do perfume, é o do agradável a Deus. Então, eles estão alinhados, mas entre um e outro, para eu sair dessa condição. Aliás, minha jornada espiritual começa nessa condição, passa pela lavação e chega à intercessão. Aí eu posso orar pelos outros. Eu posso me apresentar diante de Deus carregando pedras dos meus irmãos, carregando a vida, suplicando a Deus em favor de outros. Sem o benefício desse altar, sem a limpeza desse, eu não chego aqui. Que interessante. Uma coisa interessante é que, eu não sei se você já viu, os islâmicos, sim, sim. No islamismo, eles, a cada um período de horas, teve um cidadão na minha casa que veio do Afeganistão. Nós fomos para ajudar ele, do Paquistão, aliás. Eu acho que ele é paquistanês. Uhum. Ele pediu foi lá em casa, a gente foi ajudar ele a resolver o problema de intercâmbio, de câmbio, de moeda, né? E deu um pouquinho antes da hora certa, ele não tem um pingo, numa casa que ele não conhece ninguém, numa pessoa que... Não tem cerimônia nenhuma? Nenhuma. Ele pediu para onde tem uma pia, um lavatório. E aí eu fiquei observando, por curiosidade, porque eles foram lavar, eu estava na minha sala, eu estava sentado na mesa e vi. Lava até aqui, até o cotovelo. Depois ele vem e pega do joelho para baixo, as duas pernas. Só depois disso é que ele vai lá na bolsinha, pega o tapetinho, coloca e vai adorar o Deus dele. De onde vem isso? Vem, claro, copiado do que Deus ensinou para Israel. E o que Deus ensinou para Israel foi: lave-se antes de orar. Você vai fazer a intercessão, é esse altar. Mas não tem como fazer sem se lavar. De manhã e à tarde. Se apresentar ao Senhor com mãos limpas e coração puro. Aí. Esse é o X da questão. Esse é o X. Então, gente, na prática é isso aí. De manhã, o judeu é ensinado Por que entrou essas rezas? Você já foi em Israel, você lembra que tem os lavatórios perto do muro. Sim. Tem um monte de canequinha. Aquela canequinha de duas alças para ficar ali. Vem daqui, já que não temos um templo, já que não temos mais o serviço sacerdotal na terra, mas o hábito ficou. Lavar as mãos antes de ir para o muro de lamentações. Antes de orar, antes de abençoar. Ou seja, se eu quero orar e me apresentar diante de Deus, vou lá todo sujo. Se lava antes, confessa, passa um período de arrependimento. Esse sentido de orar é orar intercessão. No altar de incenso é uma intercessão em favor de outros, não é em si. Então, a oração em meu favor é a lavação. A oração que eu faço para perdoar pecados é o ato de lavar. Altar de incenso é em favor de outros, mas eu não posso entrar no altar de incenso sem arrependimento, sem limpeza. Também não posso abençoar, quando eu saio do altar de incenso, eu posso ir diante do povo e abençoar. Também não tem como eu abençoar se minha mão está suja. Eu transfiro a minha iniquidade e não o perdão de Deus. Então essa é a razão. E até hoje, então, como você vê, já influenciou o Islã, influencia o catolicismo, a água benta. Que na entrada das casas e na igreja. Exatamente, influenciou. Tudo nasce desse altar, do Quior. O Quior é a raiz. Então Deus ensinou a Israel, Israel aprendeu e ensinou a humanidade, ainda que distorcidamente. Mas é isso. No capítulo 30, né? Agora que a gente vê, é o Quior, é o lavatório. No 31, nós temos Deus orientando ao chamado de Betsalel. Deus então está falando com Moisés, você vai fazer um lavatório, né? E fala assim, eu já escolhi o Betsalel, o filho de Uri, e também a Oliabe. E esse Oliabe é da tribo de Dan. É artista também, sabia que os artesãos também saíram da tribo de Dan. Eu sempre achava que era só justiça. Betsalel, mas Dan também gerou arte. Tem essa característica. Ele tem. Então eles foram levantados para fazer o tabernáculo com todos os utensílios e também preparar o óleo da unção e o incenso. Isso é o trabalho dos sábios, né? No verso 12, Jorge,
Deus vai voltar a enfatizar no 31:12, Falou ao Eterno. volta a enfatizar o Shabat, né? Como um sinal. Agora ele vai usar a expressão, o sábado agora vai ser um sinal entre ele e o povo. Entre Deus e o povo, para fazer então, de geração em geração, a guarda dos sábados identifica o homem com Deus. Para que saiba que ele é o Eterno e que ele é o santificador. Exatamente. Então, o que torna o judeu semelhante a Deus é fazer a obra que Deus fez. O que Deus fez? Trabalhou 6 e descansou. No 7º. Quando eu trabalho 6 e descanso, está identificando com Deus. Eu achei isso maravilhoso, entender sobre identificação e imagem. Então, no verso 18 do 31:18, Deus enfatiza, deu o Senhor a Moisés as tábuas da lei. De pedra escrita com o dedo de Deus. Né? Escritas pelo próprio dedo de Deus. Então, você vê, Moisés está no monte, tudo isso está acontecendo no monte, ele está recebendo a visão do Quior, agora, do lavatório, em seguida um reforço, mais uma vez, sobre a necessidade do sábado e o chamado de, primeiro o chamado de Betzalel, depois o sábado, e agora Deus fala, dá a ele as tábuas, né? Entra no 32, capítulo 32, começa uma fase... Moisés começa a demorar, o povo já... A fase mais trágica. Olha, de tudo que eu vi nessa paraxá, isso foi o mais assustador. Bezerro de ouro. E então, vamos dar uma lida. Esse vale a pena, Jorge? O 32, né? Capítulo 32. E viu o povo que Moisés demorava em descer do monte e se juntou ao povo, a Arão, e disse-lhe, levanta-te, faze-nos deuses que andem diante de nós, porque a este Moisés, o homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E disse-lhes Arão, tirai os aros de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os a mim. E tirou todo o povo os aros de ouro de suas orelhas e os levaram a Arão, e tomou-os de suas mãos e os trabalhou com o buril, e fez um bezerro fundido. E disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, os que te fizeram subir da terra do Egito. E viu Arão, e edificou um altar diante dele, e proclamou a Arão, e disse, festa para o Eterno será amanhã. E madrugaram no dia seguinte, ofereceram ofertas de elevação, e trouxeram sacrifícios de pazes, e o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para celebrar. E falou o Eterno a Moisés, vai, desce, porque se corrompeu o povo, o qual fizeste subir da terra do Egito. Saíram depressa do caminho que eu lhes ordenei, fizeram para eles um bezerro fundido, prostraram-se diante dele e sacrificaram-lhe, e disseram, estes são teus deuses, ó Israel, os que te fizeram subir da terra do Egito. E disse o Eterno a Moisés, tenho visto a este povo, e este é um povo de dura cerviz. E agora deixa-me, para que a minha ira se acenda contra eles, e os consumirei, e farei de ti um grande povo. E rogou Moisés as faces do Eterno, seu Deus, e disse, por que, Eterno, se acenderá o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com força grande e com a mão forte? Porque hão de falar os egípcios, dizendo, para mal os tirou, para matá-los nos montes e para os consumir de sobre a superfície da terra. Volve-te do furor da tua ira e muda o pensamento de fazer mal ao teu povo. Isso é muito ousadia de Moisés, não é? Mas eu achei interessante. Deus está com a ira, uma fúria. Esse povo está dizendo que quem tirou foi esse bezerro? Que absurdo! E ele diz, olha, para que você vai fazer isso? Os outros vão falar mal a seu respeito, não é? Aí ele, volve-te do furor da tua ira e muda o pensamento de fazer mal ao teu povo. Recorda a Abraão, a Isaque e a Israel, a quem juraste por ti e falaste, multiplicarei vossa semente como as estrelas dos céus, e toda a terra que eu disse, darei a vossa semente, e herdarão para sempre. E arrependeu-se o Eterno do mal, que falou em fazer a seu povo. E virou-se e desceu Moisés do monte, e as 2 tábuas do testemunho estavam na sua mão. Tábuas escritas em seus 2 lados, de ambos os lados elas estavam escritas. E as tábuas eram obra de Deus, e a escritura era a escritura de Deus, gravada sobre as tábuas. E escutou Josué a voz do povo, ao gritar, e disse a Moisés, voz de guerra há no acampamento. E disse,
Não é voz de alarido de valentia de vencedores, nem voz de alarido de fraqueza de vencidos. Voz de impropérios que angustia a alma eu ouço. E foi quando se aproximou do acampamento e viu o bezerro e as danças, e acendeu-se o furor de Moisés, e jogou de suas mãos as tábuas, e quebrou-as aos pés do monte. E tomou o bezerro que fizeram, queimou no fogo, e o moeu, até que se desmanchou em pó, e o espalhou sobre a superfície das águas, e fez beber aos filhos de Israel. E disse Moisés a Arão: que te fez este povo para trazer sobre ele um grande pecado? E disse Arão: não cresça o furor do meu senhor, tu conheces o povo, como que nada ao mal ele é ele. E me disseram: faze-nos deuses que irão adiante de nós, porque a este Moisés, o homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E eu lhes disse: quem tem ouro? Tiraram-no e me deram. Joguei no fogo, saiu este bezerro. E viu Moisés que a falta do povo estava descoberta, pois a descobriu a Arão para servir como infâmia entre seus inimigos. E pôs-se de pé Moisés à entrada do acampamento e disse: quem teme o Eterno, venha comigo. E juntaram-se a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: assim disse o Eterno, o Deus de Israel: colocai cada um vossa espada sobre vossa coxa. Passai e tornai a passar de porta a porta do acampamento. E matai cada homem a seu irmão, cada homem a seu companheiro, e cada homem a seu próximo. E fizeram os filhos de Levi, conforme a palavra de Moisés. E caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. E disse Moisés: consagrai-vos hoje ao Eterno, cada um por seu filho e por seu irmão, a fim de dar sobre vós hoje bênção. E foi no dia seguinte, e disse Moisés ao povo: vós cometeste um grande pecado, e agora subirei ao Eterno, e talvez farei expiação pelo vosso pecado. E voltou Moisés ao Eterno e disse: rogo-te, pecou este povo, grande pecado, e fez para si deuses de ouro. Na verdade foi um deusinho só, mas fez, né? E agora, se perdoas seu pecado, está bem. E se não, risca-me, rogo-te do teu livro que escreveste. E disse o Eterno a Moisés: aquele que pecou contra mim, riscá-lo-ei de meu livro. Vai agora, anda, guia o meu povo ao lugar que te falei. Eis que o meu anjo irá diante de ti, e no dia da minha visitação castigarei uma parte deste pecado. E o Eterno feriu ao povo, porque serviram ao bezerro que fez Arão. Meu Deus. Arão pede para ser, prefiro que só me risque, se não for para... Moisés pede para, se não for, que risque. Eu me lembrei de ontem, eu estava assistindo a live do rapaz que é da Ucrânia, e o moço disse: você não pretende sair daí se houver realmente um risco de guerra? Um rapaz que não tem 30 anos, tem 20 e poucos anos. E é cristão, um missionário. Eu vi a coisa mais interessante, ele dizendo: eu não posso, eu tenho uma avó que já tem muita idade. Qualquer outra pessoa, naturalmente, diria: ela já está de idade, já viveu muito, ela vai morrer mesmo, é melhor deixar abandonar e salvar a minha pele, meu couro. Ele disse: eu tenho amigos que eu fiz na faculdade teológica, eu tenho amigos que são meus vizinhos, que cresceram comigo, eu não posso deixar esse povo. Se eu tiver que morrer, que eu morra junto. Esse é o verdadeiro líder, o verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro patriota. Moisés realmente tinha um coração diferenciado e por isso ele foi escolhido. Talvez ele foi até testado nesse dia, né? Deus testou com 2 vezes. Deu uma proposta: vamos fazer outro. Não. E agora ele... Bom, vamos esmiuçar esse episódio. Vamos esmiuçar o episódio. Bom, primeira coisa, Moisés está acima e o povo embaixo e faz um bezerro de ouro para adorar, para festejar e para guiar eles. Segundo eles Moisés demora, sumiu, ninguém sabe, ele nos trouxe até aqui, mas quem vai nos conduzir? Então esse bezerro era para substituir quem? Moisés. Não é para Deus. Nós queremos quem vai nos levar. Ao mesmo tempo, eles associavam Moisés também à figura de Deus, porque esses são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. Ou seja, havia uma coisa bem confusa na cabeça do povo ainda, entre quem é Deus e quem é Moisés. Havia uma confusão. E eles estão querendo um substituto para Moisés, mas ao mesmo tempo que seja como um Deus. Porque era isso que Moisés era. Deus falou: você será Deus, como eu, e Arão será teu sacerdote. Ou seja, Moisés também era a figura de Deus ali, num certo sentido.
porque ele representava, ele era o que tinha acesso. Então, esse bezerro também era Eu vejo uma coisa mistura interessante. O povo age não só lá no Egito, mas o povo naturalmente, né? Principalmente os ímpios, ou até aquele que crê em Deus. Quando Deus não se manifesta, que fica calado, como Moisés, que sumiu, eu já apresentei minha causa tantas vezes, e não consegue uma solução, ele corre para o Deus Mamon, o ouro. O ouro, o dinheiro. Aqui vai resolver meu problema. Já que o Deus eterno, que é espiritual, não está resolvendo, eu vou resolver aqui. No ouro. Tem vários debates aqui no Rumash, no Simpson, no próprio comentário de Torá, qual a razão desse povo e de Arão ter feito um bezerro de ouro, sendo que eles viram o Mar Vermelho, eles viram as cordonias, né? Eles viram a água saindo da rocha, eles viram muito milagre. As 10 pragas, como agora faz um bezerro? Que acontece isso aí, né? Vamos esmiuçar. Essas perguntas foram feitas por séculos e milênios. Então, uma das primeiras e a mais comum linha de pensamento é que havia um povo misturado com o povo hebreu. Moisés não Moisés trouxe, mas saiu do Egito, não só hebreu, saiu egípcio, que viram que a bola da vez agora era Israel. Fora o próprio povo hebreu, que sofreu influências pelo convívio com os egípcios. Com outros povos egípcios. Com outras culturas. Então eles falam que havia um chamado Erev Rav, chamado assim, um povo misturado, gente misturada que veio junto. E esses não tinham muita ligação com Israel ao nível de temor a Deus, ao nível de conhecer mais. Se bem que Israel também não estava conhecendo muito. Porém, dá para perceber pelo histórico, né? Porém, esse povo era adorador de bezerro, que o deus Apis era o deus touro. O Egito tinha um deus que era touro, que era Apis, né? Isso é uma explicação de que a influência, quem instigou Arão e pressionou forte, teria sido esse Erev Rav, esse povo misturado. Onde eles argumentam isso? Lá no monte, o Midrash conta, eu sou meio pé atrás com o Midrash, que tem uma história exagerada, você sabe, né? Mas o Midrash conta que teve um diálogo entre Deus e Moisés, que não está relatado aqui. O Midrash, fazendo um pequeno parênteses, é a tradição da oral da Torá. Com um pouco de fantasia. Aliás, com alguém muita contando fantasia. Uma história. Alguém contando, são os contos, né? Não é bem assim um estudo. Como o Talmud. O Talmud, o Mishnah, são diálogos da Torá oral. O outro é além disso, é um imaginário, ele tem um pouco de... Mas o Midrash às vezes esclarece algumas coisas. Por exemplo, ele disse naquele diálogo onde Deus fala assim, ó, desce Moisés, porque o teu povo pecou, o povo que tiraste do Egito. Ué, mas não foi Deus que tirou? Não foi o povo de Deus? Como é que agora Deus falou? O teu povo pecou, o povo que tiraste do Egito. É bem essa frase. Então, daí eles deduzem o seguinte, por que eles atribuem aos incitadores do povo de Israel serem o Erev Rav, esse povo de fora? Porque Deus teria falado, Moisés, eu mandei você tirar os hebreus. Você trouxe junto os egípcios. Que eram seus amigos de onde você foi criado. Você ficou 40 anos no Egito, você teve laços com pessoas de lá, você teve seguidores lá, teve amigos que na hora das pragas eles te obedeciam. Eles souberam pôr o carneiro lá e foram salvos, mesmo sendo egípcios. E quando viu que o Egito ia ser destruído, saíram junto. Então é teu povo. É isso aí. Eles argumentam aí. Não é meu, não. Quer dizer, não, que Deus está dizendo, você trouxe a mais, Moisés. Você com esse coração bom, essa misericórdia exagerada aí, além da minha, né? Então você não peneirou certo, você trouxe e amém. Eu deixei até aqui, mas eles manifestaram. Essa é uma hipótese. A segunda, e é defendida por outros sábios, que não foi exatamente só esse povo fora, mas também as pessoas de posse, as ricas. Eles dizem que pessoas ricas
sempre têm uma certa vontade de dominar sobre todos, porque eles têm força financeira. Exercer uma influência. Tanto é que ele diz, então traga-me as argolas do ouro. E eles foram e trouxeram. Então o pobre não tinha ouro em casa. Então quem trouxe para o bezerro seria a classe mais rica. E ele disse, mulheres, crianças, adolescentes, né? Jovens. Tiraram das mulheres. Daí alguns dizem que as mulheres não ofertaram, elas foram tiradas delas. Tanto é que os homens tiraram das suas esposas, das suas filhas adolescentes. Está escrito que eles tiraram delas, não fala que elas deram. Daí alguns também dizem que a mulher é mais sensível a Deus no sentido de não querer participar de coisas contra Deus. Mas nós temos a Eva lá que dá uma contradição. É verdade. Então, tudo é história. Então, a história desse bezerro, ela na verdade, ela vai manifestar então algo muito grande, profundo que está no homem, que é o desejo de materializar Deus. Ele tem que ver algo. O povo, de modo geral, cria idolatria e cria os objetos, e cria lugares, e cria peregrinações, e materializa algo que o eterno, que nunca foi visto, não pode ser visto, e é tão querido, eles chamam a existência, querem materializá-lo sempre. Isso enquanto Moisés estava ali trazendo tanta coisa de Deus, as palavras, eles não sentiram essa falta. Mas quando sumiu o símbolo de Deus na terra, eles sentiram falta. E agora eles querem materializar. Por isso... Ou aquele que falava através... que era usado por Deus para comunicar com eles. Exato, não tinha mais esse elemento material. Tanto é que Deus sabe dessa necessidade de ter coisa material que vai fazer altar, vai fazer tabernáculo, vai fazer tudo. E outra coisa... Já estava no projeto. Era muito grande o projeto, não era fazer um bezerrinho. O projeto era... Olha quanta coisa de ouro ia ter, menorá, mesa de altar, arca da aliança, que já estava falando com eles, mas não estava feito. Não estava feito esses objetos, né? Esses objetos não estavam prontos, lembra disso. Então eles não tinham ainda coisas materiais. Então isso dá a eles um certo desconto. E Moisés já tinha subido outras vezes e estado com o Senhor, voltava e falava a eles. E agora então não havia razão para eles poderem vir com essa desculpa de que está demorando. Mas é a primeira vez que vai ficar 40 dias. É o primeiro período maior. É o primeiro período maior. Representando o tempo então, que Jesus ficou no deserto. Como sempre eles vinham e voltavam, né? Moisés estava perto, eles... E agora? Vai que morreu. Alguém já achou que ele tinha Covid, né? E mataram Moisés. Então, ou já acendeu, né? Já fugiu, subiu, agora Nealem, que eles falam. Bom, agora vamos analisar as coisas detalhadas aqui. Deus anuncia para Moisés. Moisés, enquanto eu estou aqui falando com você de lavatório, vai recolher os espelhos que as mulheres têm, né? Para fazer um lavatório. Por que tem que ter espelho no lavatório, né? Porque é o lugar onde você vê a si mesmo, para poder se lavar. Como é que você se lava se você não vê? Por isso você tem que pedir para Deus, Senhor, me mostra, revela-me. Ou faça como toque no altar, olha para mim, Senhor. Se você não se vê, você não tem como limpar. Fica na ignorância. Por isso que ele era feito de espelho, para você se enxergar. Vamos lá. Então Deus está falando essas coisas gloriosas com Moisés e o povo está fazendo bezerro de ouro. E Deus fala, Moisés, desce. Desce que o teu povo pecou. Já explicamos essa expressão, né? O teu povo, o povo que tiraste do Egito. E Deus fala, esse povo é de dura cerviz, Moisés. Né? Ele é Kasher-Oref. Kasher-Oref. É difícil de quebrar a cabeça deles, né? Então tem essas explicações que seriam pessoas ricas, pessoas impacientes, que aprenderam a ganhar dinheiro, que aprenderam a resolver tudo rápido, né? Esse tipo de mente é diferente da mente do pobre. Ele não é uma mente acelerada. Imagina agora nessa geração, tudo é muito fast food, você aguenta mais ter paciência de escutar 1 hora de mensagem. Quero ver. Vamos lá. Moisés então começa a argumentar em defesa do povo. Ele diz,
Deus, o Senhor tirou ele com grande força. O Senhor gastou energia para tirar do Egito. Vai ficar tudo perdido? Tiraste com grande força. Segundo, os egípcios difamarão ao Senhor. Vão dizer, o Senhor catou e não deu conta de levar até o destino e matou nos montes e nos desertos. Terceiro, recorda-te das promessas que fizeste a Abraão, a Isaac e a Jacó. E diante desses 3 argumentos, Deus voltou atrás. Tipo, você está certo, Moisés. Porém, eu ainda vou pegar eles lá na frente. Existe os sábios falam que essa explicação de Deus dizendo que agora não, depois eu visitarei e eu vou pegá-los. E Deus faz isso assim que mata alguns. Essa fala não é bem nesse momento, mas indica que no futuro haveria um castigo, uma visitação. A palavra é essa: no dia da minha visitação eu vou pegar. E Jesus usa essa expressão. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, os que a ti são enviados. Se ao menos, hoje, né? Se ao menos discernisse agora, no dia da tua visitação. Mas não vai me ver mais. Até que diga. Baruch rabá, Bishendo Adonai, bendito que vem, em nome do Senhor. Você não me verá mais. Lembra que Yeshua fala isso? E fala quando? No dia da visitação. Que é esse o dia que Deus está falando. Aliás, curiosamente, quando Moisés desce e quebra, nós vamos ver, o próximo passo de Moisés é virar as costas para o povo e colocar a sua tenda longe. Moisés não mora mais entre eles. Moisés põe a tenda do encontro longe e vai lá, e o povo todo dia que eles saem na porta das casas deles, vem Moisés pelas costas indo embora. E ficando longe, e vê a nuvem, e eles se prostram e ficam orando, porque eles sabem que eles perderam um grande momento, eles perderam algo grande, perderam Moisés. Irmãos, eu não tenho muita dúvida de que também simboliza Cristo aí, de que após a crucificação, após a negação, ele fica longe deles, mas vai interceder por eles. Israel vive ou viveu esse momento quando Jesus se afasta e eles não conseguem mais ter acesso a ele, mas é como se Deus virasse as costas por 2 dias. 2000 anos Israel ficou sem. Porque eles estava tipificado lá, já tinha uma simbologia, já tinha um ato profético feito nesse dia do bezerro. Moisés vai afastar-se. Então, só que ele vai interceder. Ele está lá, mas ele está intercedendo para que volte o Senhor ao seu próprio povo. Olha só. Então, Moshe desce com as 2 tábuas, escritas de 2 lados, escritas de Elohim. Lembra que você leu aí? E tem uma ênfase enorme de que é escrita de Deus, escrita dele, feita por ele, obra de Deus, escrita por ele, escrita de Elohim. Fala por 3 coisas, com muita ênfase, por quê? Porque a hora que ele está descendo, após ouvir a notícia de que o povo pecou. Ele está a caminho, ele não viu ainda. Ele viu que Deus estava muito irado. Deus falou, esse povo pecou, Moisés. Esse povo é duro a serviço, Moisés. Esse povo é terrível. Eu vou matar todo mundo e vou fazer através de você outro. E Moisés, não, Senhor, não, eu já estou descendo. Não, aliás, nem tem argumento. Não tem argumento. Nessa hora, é interessante que não tem argumento, eu estou confundindo. Deus fala para ele, esse povo é duro a serviço, é um povo mau, eu vou matar tudo e vou... Desce, Moisés. E Moisés pega as tábuas, agora sim, estamos nesse ponto. Moisés desce com as tábuas, e eu falo aqui que é uma alusão à descida da primeira vinda do Senhor Jesus. Moisés e as tábuas simbolizam a primeira vinda do Senhor. As tábuas quebradas, logo em seguida, vai ser a rejeição. A recusa. Cristo foi partido. Vamos ver isso aí. Cristo é a rocha, e ele estava com 2 pedras. Exato. E
onde ele descarrega a ira dele, vamos ver? Viu o bezerro e as danças. Ver trouxe-lhe ira. Vamos no versículo 15, Jorge. 15, sim. Então ele, ao ver, enquanto Deus estava irado, mas Moisés estava de boa. A hora que Moisés vê o bezerro e vê as danças, diz que subiu-lhe a ira. Vairar af. Olha como é que é a palavra ira em hebraico, Jorge. Ela é assim. Yar af. É do verbo, da palavra respirar e nariz. Af é nariz. Yara af. Yara é mexe com o nariz. Cheira com o nariz. É essa expressão. Fúria. Fúria! A palavra ira é esse movimento. Que solta feito o búfalo, bota o ar pelas ventas. Quando fala assim, Quando a pessoa está irada, ele está botando o ar pela venta. ar pela venta. Literalmente é essa palavra hebraica. E Moisés pôs ar pela venta. E é traduzido para nós acendeu a ira. Porque a expressão é como se você tentar traduzir algumas palavras do inglês. Que não consegue. Literal não dá certo, dá sentido, né? Assim como no português. No português também não dá certo. Ih, o cara tá cuspindo marimbondo, tá nervoso. O cara tá... Não faz ideia do que seja aquilo. Né? Quem o estrangeiro lê... Chutou o pau da barraca. Chutou o pau da barraca. Pronto, foi. Então, essa expressão, ele veio abrindo a venta. É assim que se fala irá. E então ele veio, agora sim, ele está aceso na ira dele. Qual a primeira coisa que ele fez quando ele está irado? Porque ele Deus já tinha visto. Pegou as tábuas e jogou no chão. Falou, chega. Olha que ali, tem, como eu disse, a ênfase. As duas tábuas do testemunho estavam na sua mão, tábuas escritas em seus dois lados. Olha só. De ambos os lados elas estavam escritas. E as tábuas eram obra de Deus. E a escritura era a escritura de Deus, gravada sobre as tábuas. Ou seja, há uma ênfase muito grande nas tábuas. Assim que ele desce, o escritor, o próprio Moisés, Deus Espírito, tipo, eu quero que você mostre bem quem são essas tábuas. Mostra aquela escrita de um lado e do outro, que eu sempre pensei que era só um lado. Ela é frente e verso. Frente e verso. E fala escrita de Deus, escrita de Elohim, escrita por Deus, e repete. Exatamente. E por que tem toda essa ênfase? Por causa dos próximos versículos. Olha só o que ele fez. E escutou Josué. Isso, aí chegou embaixo. E disse na voz do alarido, papai tomou o bezerro que fizeram, queimou no fogo. Não, antes de tomar o bezerro. E escutou Josué a voz do povo. Disse, não é voz de alarido de varentia de vencedores, nem voz de alarido de fraqueza vencidos. Voz de impropério que angustia a alma, eu ouço. Foi quando se aproximou do acampamento e viu o bezerro e as danças, e acendeu-se o furor de Moisés, e jogou de suas mãos as tábuas, quebrou-as aos pés do monte. Jogou e quebrou. Não fala que elas quebraram-se. Não. Ele foi lá e ainda deve ter pisado em cima. Pois agora também vão ficar sem saber o que Deus queria com vocês. Vocês não vão receber o que Deus tem para vocês. Não vai nem saber o que Deus falou. Porque vocês estão fazendo exatamente o contrário. Vocês estão vivendo o contrário. Vocês que quebraram, eu só estou materializando. Vocês negaram, eu só estou materializando o que vocês estão fazendo. Olha que coisa forte. Ele jogou e quebrou. Podia ter colocado de lado, peraí, deixa eu destruir primeiro esse bezerro. Pois é, eu pensei, por que a ira foi descarregada em cima da pedra, em cima da rocha? Quem que é essa rocha, meu Deus do céu, que recebeu toda a ira do Eterno? Quando Deus amou o mundo, não é porque o homem estava bonzinho, ele estava irado. Mas onde caiu a ira dele para ele dar o amor para o homem? A ira caiu na rocha. Quando eu vi isso aqui, eu falei, meu Deus, estou vendo Jesus o tempo todo aqui. Eu fico lendo, só vejo Jesus. Eu vejo Jesus na figura de Moisés descendo o monte. Eu vejo Jesus nas tábuas. Ele é o DNA escrito por Deus. Foi Deus. E onde caiu toda a ira? Primeiro de tudo foi na tábua. Segundo ponto da ira. Vamos lá. Quebrou-as aos pés do monte. E tomou o bezerro que fizeram, caiu em cima, queimou no fogo. E o moeu até que se desmanchou em pó
e o espalhou sobre a superfície das águas e fez beber aos filhos de Israel. Agora toma essa água. Primeiro caiu na tábua, agora caiu no bezerro. Quem é o bezerro aqui? Para mim, é a figura do querubim caído, Satanás. Que precisava ser destruído. Que precisa ser destruído. Então a descida agora fere Yeshua, mas assim que ele é morto, Satanás pode ser destruído agora. Satanás é essa figura desse bezerro, porque era o deus Apis do Egito, porque querubim é sempre em forma animalesca. Né? Os 4 seres viventes são querubins. Aqui, ó. Querubim. Exatamente. Águia, querubim. Quem que ficava em cima da arca? Querubim. Até um dos sábios comentadores de Torá creem que eles queriam fazer a figura de um querubim. Porque Deus tinha falado com Moisés, que ia falar, eles já tinham conversado sobre isso, eles já viviam imaginando. Só que não tinha escolhido Bezalel, Deus foi falando o plano, e alguns podem ter antecipado. Então nós vamos fazer o que Deus falou, que era um querubim. E meteu um buril em cima e saiu um bezerro, que é uma das figuras de querubim. Mas querubim caído. Deus tinha falado lá atrás, não faz imagem de ouro e não adora. A primeira ida de Moisés ao monte foi para falar isso. Então, lá atrás, eu lembro das paraxá passada, já tinha essa ordem de não fazer nada de ouro para adorar. Então, eles vêm e fazem um querubim caído. É o bezerro querubim. É uma figura. Moisés, então, queimou ele no fogo. Primeiro ato. Depois moeu até virar pó. Olha onde estão essas duas expressões. Fogo e pó junto. Em Ezequiel 28, no texto do Satanás caído. Aí eu falei, só pode ser. Por quê? Ezequiel 28, 18 diz assim, o querubim, você se orgulhou, tal. Eu fiz sair um fogo que te consumiu. Ele foi consumido em fogo, por Deus. Sim. Na ira de Deus, porque ele estava com orgulho, ele estava com iniquidade, ele estava em pecado. Então Deus, na ira, fez sair o fogo do querubim. Moisés, na ira, tacou ele no fogo. Moeu até virar pó. Ao versículo 18 de Ezequiel 28. Tornei-te em cinza sobre o pó da terra. Tudo indica que sim, né? Tem uma boa razão para ser. Tem fundamento. Olha só. Aos olhos que te veem, ao versículo 19, os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, nunca mais serás para sempre. Você acha como que o povo ficou vendo Moisés trucidando aquele bezerro? Lembra que ele chegou no pico da festa. Estava dançando. Agora ele está... Fogo, bate, mói, até quebra. Até virar pó. Até virar pó. Como é que está o povo? Como exatamente está aqui. Espanto de ti. O povo está espantado, assustado. Os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste. Nunca mais serás para sempre. Moisés está materializando a destruição do querubim caído. Esse povo não será mais enganado por ti. Deus trouxe a Torá, Deus trouxe a verdade, a palavra. Seu é um enganador, você traz mentira no coração do povo. É uma maior guerra espiritual que eu pude enxergar até agora, a nível da Paraxá. Até agora, para mim, é o ponto máximo de batalha espiritual. Nem com os amalequitas foi tão terrível. Mas agora ele está lidando com algo que a gramática vai nos ensinar muito. Quer ver? Olha só. Espalhou sobre a superfície das águas. Ele pegou esse pó e jogou cinza e lançou. O que diz em Gênesis 1, verso 2? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, porque as águas cobriam a terra, não tinha parte seca ainda. Se eu suponho que a queda de Satanás foi antes, e fala que lancei-te como pó, lancei-te no pó da terra, como cinza te lancei no pó, e ele lança na terra, ainda não vai cair na
Não vai cair direto na terra mesmo, assim, na parte seca. Vai ser nas águas. Satanás por isso ele é lançado sobre as águas. Eu penso isso. Quando eu vi esse paralelo, essa madrugada aí estudando, eu falei, meu Deus, não é possível. E aí, olha só, agora vocês têm que beber. Né? Para mim, Moisés está materializando a redenção da humanidade nesses atos. E isso é o que aconteceu em Cristo. Quando ele é a pedra, ele é a Torá quebrada, em seguida Satanás é destruído. Quando Jesus é a pedra viva, Jesus desceu como homem, carne, DNA. Quando ele foi destruído, simboliza quando as pedras foram quebradas na cruz, partido por nós, daí usa essa expressão, nessa hora também o querubim estava sendo destruído. Nessa hora também Satanás estava tendo o seu fim, a sua obra estava acabando ali. Está consumado. Então, para mim, eu entendo, posso estar bem fora da realidade, mas é como se ali também Moisés está trazendo a mesma realidade que vai ter depois na cruz. O DNA Yeshua vai ser destruído, mas Satanás vai ser também. Ali fala que ele triunfou sobre as potestades. E fez beber aos filhos de Israel. Essa é uma parte difícil, porque não tem comentário muito sobre por que ele teria feito o povo beber essa água. Claro que ele tinha motivo de sobra. Vocês querem esse Deus? Comam ele, bebam ele, vivam com ele, vocês querem? Ok. Mas também havia uma lei, que lá em Levítico vai aparecer, que pode explicar isso. Que é a mulher que é pega, a mulher que é suspeita de adultério. Qual era o teste que tinha que fazer com ela? Beber uma água, se ela ficasse amarga, né, se inchasse no estômago dela, ela era culpada. Se não, ela estava isenta de culpa. Dá uma surra no marido que trouxe uma mulher inocente para ser ridicularizada. Exatamente. Levantou um falso contra a própria mulher. Então, se ele põe o povo para beber uma água que tem cinza, que tem pó, ele está fazendo o mesmo trabalho que está escrito lá. Para testar se está... Como que ele chegou agora? Ele vai saber todos que estavam envolvidos? Bora todo mundo beber. Quem inchar a barriga, espada nele. Levita, por isso que ele já diz, levita, prepara a espada, põe na cintura. Quem está comigo? Os levitas falaram, eu não participei. Por isso ali é trocado os sacerdotes. Lembra que o sacerdote seria dado aos primogênitos. Cada primeiro filho será meu, trabalhará para mim, o Senhor colocou. Nesse dia, ele troca, porque a hora que Moisés fez a pergunta, quem é comigo? A tribo de Levi inteira veio. Né? Talvez porque era parente dele, porque ele também era da tribo de Levi. Ou pelo menos nós, né? Vamos ficar do lado do nosso irmão. E aí, Moisés diz, de agora em diante, vai ver, consagrados estão para o Senhor e as gerações de vocês também. Ali fez uma diferença grande entre quem é de Deus e quem não é. Foi um divisor de águas, literalmente. Divisor de água de Satanás, de água de bode, água de bezerro. Então, assim como uma mulher casada, que fosse acusada de adultério, deveria beber da água com a cinza. Eles pegavam a cinza de uma novilha, lembra? A cinza da novilha, que agora é a cinza do bezerro. Mesma coisa o sacerdote falava, ele pegava a cinza da novilha, colocava numa água, ia diante do sacerdote e dava para a mulher beber. A suspeita de adultério. No caso aqui, Moisés está vendo quem é que está suspeito, quem é que... E o resultado era aquele que parece que inchava. Ela estufava, ela ficava como grávida, né? A que tivesse adulterado ficava grávida de Satanás. Né? Mais ou menos isso. Se você fez um adultério, você está grávida do diabo. Sua barriga incha. Agora vamos saber quem está grávido, quem adulterou, quem foi para Satanás. E espada neles. Então provavelmente era um teste. Todo mundo tinha que beber agora para saber quem estava com o coração naquilo. Pode ser que o cara estava ali por medo. Carão alega isso. Ou acompanhando, assistindo, sem estar participando. Sem participando. Então os casos dos levitas, nenhum participou. Sem ter instigado o próprio Arão. Sim. Tinha que saber quem era o culpado ali. E por isso morrem quase 3.000 naquele dia. Moisés levanta com Levi, os filhos de Levi, passa a espada
e aí não poupa ninguém que estava... Aí tem as razões, porque alguns são avisados, outros não, tem... Mas esses são detalhes. Então, aí acabou. Moisés tratou então com o povo, para mim tipificou aqui a questão Satanás, como já disse. Agora no verso 21 ele vai até Arão. O que esse povo fez para você? Essa é a pergunta, né? Arão, o que esse povo fez para você fazer ele cometer tão grande pecado? Aqui a gente tem que fazer a diferença entre líder e líder, né? Vamos ver o que Arão fez. As alegações de Arão. Moisés, não acenda a tua ira contra mim. Você sabe que o povo é mau. Não sou eu. Esse povo é mau. Segundo, esse povo, Moisés, falou que você estava demorando demais. Olha onde ele está empurrando a culpa, hein? Moisés, tu demorou, Moisés. Está fazendo feito Adão jogou na culpa em Eva, Eva na serpente. Mais ou menos assim. Olha um líder fraco, o que faz? E terceiro argumento dele. Eu pedi ouro, pedi para eles trazer ouro. Eles me trouxeram, eu joguei no fogo e deu isso aí. Ele nem falou que lá no versículo 32, 4, né? Diz lá no verso 32, verso 4. Arão omite o que ele fez. Pega o 30, para lá, 32, 4. Veja lá o que está escrito lá. Como que Arão agiu. Versículo 4. Tomou-os de suas mãos e os trabalhou com buril e fez um bezerro fundido. E disseram, estes são teus deuses. Ele trabalhou com o buril e fez um bezerro. Quem? Arão. Quem pediu ouro? Arão. Quem jogou no fogo? Arão. Quem pegou o buril e trabalhou? Arão. E agora como é que ele conta para Moisés? Joguei no fogo e saiu esse bezerro. Mágica. Como é que apareceu esse figura da sua mãe? Eu sei lá. Arão faltou com a liderança forte. Faltou colocar a palavra em ordem, deixar o povo alinhado e arrancar, identificar os que estavam incitando. Não fez nada disso. Ele é um sumo sacerdote. Ele será o sumo sacerdote. Moisés já vinha ensinando tudo. Faltava fazer as coisas. Mas as aulas já tinham tudo teórico, já tinha dado. Não estava ainda materializado o tabernáculo, não estava o altar, tudo aquilo que a gente desejou. Não estava. As roupas não estavam, mas a aula toda já tinha sido dada. Lembra que todo o tempo já tinha sido dada a aula. Ele não tinha consciência de onde ele chegaria. Eu nem condeno muito, porque quantas vezes Deus está falando algo com a gente, mas a gente não tem ideia da grandeza do que o Senhor está falando, do que vai dar isso. A gente aceita como se fosse algo tão simples. Então nós não sabemos valorar as orientações de Deus. Mas então Arão agora vai receber Moisés foi para cima dele, chamou ele no gabinete, e as explicações dele foram bem superficiais, né? Ou seja, ele disse tudo o que aconteceu, mas não vê nele, assim, arrependimento. É simplesmente um líder mais fraco. Eu falo assim, o que aconteceu com o sumo sacerdote na época de Jesus? Quem foi que provocou toda a cruz de Jesus? Sumo sacerdote. Rapaz, quando eu vi isso, eu falei, não. Senhor, não é possível. O paralelo é muito grande, gente. Até a falta do sumo sacerdote, que foi o principal agente do problema de ter levado Yeshua para a cruz. Foi a palavra do sumo sacerdote. Foi ele que fez tudo errado, seguindo quem? Roma. E agradar o povo. Eles tinham medo de perder o povo. Foi por ciúme da popularidade de Yeshua que eles falaram, vamos matá-lo, vamos fazer isso. Estou vendo isso hoje no Brasil. Ciúme tremendo. Ciúme da popularidade. Da popularidade. Todo Machia parece que... Todo Messias tem muita popularidade, né? E o ciúme é violento, gente. Então, quando levantou esse sumo sacerdote, que ainda não estava atuando como sacerdote, mas era potencialmente, e é da linhagem dele que vai vir todos os sumos sacerdotes, a gente vê o dano que causa um líder fraco, um líder sem postura, um líder que não alinha, não consegue eliminar as fraquezas do povo, a sutileza. Ele faz pior. Vamos ver o que ele faz pior daqui a pouco.
ele constrói, né, um bezerro. E ao fazer isso, Arão omite seu trabalho com o goril, disfarça, né? E Arão diz, o povo é mau, tipo, Moisés, você demorou demais. Terceiro, eu fui pressionado e eu pedi ouro ao povo, joguei e deu nisso. Bom, deu nisso o quê? Deu nesse pecado violento. Que te fez esse povo para fazer pecar ele tão grandemente? Que pecado eles tão grande que Moisés diz que o povo cometeu? As próprias palavras de Moisés, aí entra uma controvérsia entre o que está escrito na tradução hebraica E o que está na Bíblia. Você já leu? Não, mas eu vi que tem... Uma diferença gigante. Assim como teve naquele das bênçãos de Esaú, que fala bênção, no entanto, na Bíblia, nossa Sagrada está escrito maldição. É uma maldição em vez de está escrito bênção, mas em vez de descrever uma bênção, descreve maldição. Pois Agora é. também nesse... É uma questão aqui que eu fiquei vendo. Olha só. Vamos ver aqui. Verso 25. E viu Moisés que a falta do povo estava descoberta, pois a descobriu Arão, Não, tá bom. para servir como infâmia entre seus inimigos. Isso, para servir como infâmia. A falta do povo estava descoberta. No original hebraico, agora só tem um jeito de tirar essa dúvida. Existe ou não existe essa palavra falta ou o pecado? Como o Samson coloca, o pecado estava descoberto. Verso, onde está? É o 25. Aqui, 25. Aqui, 25. E viu Moisés que a Isso. falta do povo estava descoberta. Jorge, Vairé Moshe, e viu Moisés, Etam, o povo, que parua. E viu o povo que estava parua. Parua significa descoberto. Mas não tem pecado, a palavra pecado, antes. Viu que o povo estava descoberto. Descobriu-se o que ele fez, né? Descobriu a culpa dele. Olha o que está escrito aqui em português. Vendo Moisés que o povo estava despido. Combina mais com o descoberto. O povo, não a falta. Sim. Porque Arão o havia despido, para vergonha entre os seus inimigos. Aqui é um versículo dificílimo. Tanto é que eles amenizam colocando a falta estava descoberta. Outro diz o pecado estava descoberto. Muito embora não haja essa palavra no texto original. O que estamos aqui diante de um problema grave? O povo estava sem roupa? Eu creio que não. O povo, o que havia descoberto neles? A falha deles, a falta deles, o ímpeto deles, o desejo de ter. Eles estão desprotegidos. Opa, só um pouquinho aqui. A nossa energia está acabando aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo. Deixa eu dar uma paradinha aqui.